Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você. Muito boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2020. A temperatura neste momento aqui na zona norte de Porto Alegre, onde fica a sede dos estúdios da RDS TV, 29 graus centígrados. Temperatura elevada para essa hora da noite, né? Mas tivemos temperaturas também muito elevadas durante este dia, e principalmente à tarde, mais de 38 graus centígrados em algumas regiões do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre. Bom, nós estamos iniciando o nosso Cruzando as Conversas desta quarta-feira e lembrando para vocês que para vocês acompanharem o nosso Cruzando as Conversas pelos canais 24 e 524 da RDC TV, através da Claro Net TV, para todo o estado do Rio Grande do Sul. E, além disso, participe também das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Lembrando também que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E, além disso também temos a Galeazzi Sul, né? 40 anos, a evolução dos metais. Uma empresa que está aqui sediada no Rio Grande do Sul, é origem de São Paulo, e colaborando para o desenvolvimento do nosso estado nessa área de metais, que ela é top, é a número 1 aqui no estado. Bom, o nosso tema hoje aqui no Cruzando as Conversas dessa quarta-feira é sobre coaching, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Um assunto importante, né? Coaching, na verdade, já entrou na sociedade, que entrou hoje, e ele é importante do ponto de vista empresarial, do ponto de vista familiar, pessoal, ele faz parte da nossa vida. E para conversar sobre esse assunto importante, nós temos aqui a presença da Luísa Gonchorowski, é isso? Isso aí. Qual é a descendência? Polonês. Polonês? Exatamente. Eu ia dizer isso, eu ia acertar. Luísa, obrigado pela tua presença aqui, é uma honra. Obrigada, Silvia, é uma honra estar aqui. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa. É um prazer enorme estar aqui conversando com você sobre esse assunto tão relevante, como tu mencionou, que é o empreendedorismo, né? Principalmente no cenário brasileiro. E que eu sei, através de um amigo nosso, que tu é apaixonada por esse assunto, que esse assunto é apaixonante mesmo. É apaixonante, né? É um assunto... Bom, também conosco aqui o Ronald Denis Pantin Filho, meu amigo, presidente da Sociedade Gaúcha de Coaching e Mentoring, né? Mentoring. Isso. Ronald, que bom te ver, fazia hora que a gente não conversava, né? Fazia, né, Silvio? Foge daqui de Porto Alegre? Um pouco. Eu viajo, moro em Novo Hamburgo, região metropolitana, mas estamos sempre aí, né? Quero te agradecer a você e a produção por esse convite maravilhoso. Quero dar boa noite aos nossos debatedores, ao público que está nos assistindo aí no mundo inteiro, através das redes sociais. Tenho certeza que vai ser um debate maravilhoso. Com certeza. E certamente esse é o objetivo, é nós contribuirmos com nossos convidados para que você, através dessa mensagem, possa melhorar a sua vida, quer dizer, possa se desenvolver e ter uma vida que é natural, próspera, abundante e feliz. Professor Saul, muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Muito honrado pela sua presença aqui, Saul. Muito obrigado mesmo. É um tema muito instigante. E vou falar um pouquinho, né? Vamos falar um pouco da espiritualidade, vamos falar um pouco, né, desses temas todos que estão todos interligados e interconectados com o empreendedorismo, com o coaching. Sim. O professor Saul, que é lá em Cachoeirinha, tem a tua base, né? Cachoeirinha, grande Cachoeirinha. A grande Cachoeirinha lá, então, e é realmente um professor lá desta área de desenvolvimento pessoal, muito conceituado, não só na cidade de Cachoeirinha, mas na região metropolitana. Portanto, estamos muito bem servidos, né, com pessoas qualificadas para tratar deste assunto. Mas, Ronald, antes de mais nada, tu tem 2 livros aqui, né? Vamos apresentar esse aqui primeiro, Roberto. Que tu lançaste agora em novembro. Na verdade, Silvio, ambos, né, foram lançados em novembro, na Feira do Livro e num evento especial que nós tivemos no Plaza São Rafael. Depois de participar de muitos livros em coautoria, eu lancei o meu livro solo, né, que é Jesus, o maior coach que já existiu. E esse que você está mostrando agora, como o Coaching Transforma, é uma parceria com 20 alunos da Sociedade Gaúcha de Coaching, que cada um dentro da sua área de atuação escrevendo sobre um tema. Que beleza. Aliás, o coaching é uma coisa interessante, é uma ferramenta, né,
multidisciplinar, né, Ronaldo? Eu gostaria, deste começo de programa, de que tu passasse para quem não tem assim, o hábito, não está ainda familiarizado com a palavra coaching, o que ele é, o que significa, como é que ele pode ajudar ao desenvolvimento das pessoas. Perfeito. O coaching ele é um processo, né, que nós chamamos um processo que tem início, meio e fim, que leva pessoas e organizações que nós chamamos no jargão do coaching de um ponto A, que é um estado conhecido, para um ponto B, que é um estado desejado, né? Deixando bem claro que o pai do coaching foi o filósofo Sócrates, e aí é que o coaching começa a se destacar das demais metodologias que existem no mercado. Por quê? Porque o filósofo Sócrates ele foi o criador da maiêutica, né, ou a arte das perguntas poderosas, e o principal discípulo dele foi o também filósofo Platão. E o que o Sócrates fazia? Ele, ao invés de dar respostas, ou seja, ao invés de dar o peixe, ele ensinava os seus discípulos a pescarem. Através de quê? Através de perguntas. E quais eram os objetivos dessas perguntas? Eram fazer com que as pessoas chegassem sozinhas aos seus resultados, aquilo que é de mais importante, ou seja, que elas chegassem sozinhas à sua essência. Então, o coaching, ele é isso, a metodologia é através das perguntas. O que difere, para ficar claro para o nosso público, o coaching do mentoring, da consultoria, por exemplo, né? O mentor, ele já é diferente, ele já dá o peixe. Com base na experiência dele, com base na sua formação, ele entrega o resultado para o seu mentorado, né? E nós temos também a consultoria. A consultoria, a pessoa com base também nas suas formações técnicas, ela vai para dentro, por exemplo, de uma organização, ela faz um diagnóstico e através desse diagnóstico ela propõe uma solução. Então são metodologias diferentes, mas que acabam de alguma forma, em algum ponto, se complementando. Falasse de Sócrates, né? Ele era tão revolucionária a questão de Sócrates, 3 séculos antes de Cristo, ele revolucionou tanto ali que em Atenas, ele quase foi expurgado. Porque lá em Atenas tinha o seguinte, o camarada que ele era um atentado à sociedade, ele era julgado pela sociedade. Então eles distribuíam um tal de ostras, umas ostras, pequenos metais, cerâmicas, e ali as pessoas colocavam o nome das pessoas, dessas pessoas que estavam sendo um perigo para a sociedade, para a votação. Quem chegasse ao maior número entre os demais que fossem votados, ia para o chamado ostracismo, daí vinha ostracismo. E ele era mandado 10 anos fora de Atenas, para depois só voltar, ele teve que vir redimido. E o Sócrates era tão revolucionário que fez isso. Já o coaching começou com ele, então. Começou com ele e assim, né, Silvio, uma coisa muito importante que o Sócrates nos traz e que nós falamos, e aí não só no coaching, mas no mentoring, em todos os processos de desenvolvimento humano, e que o mercado hoje está muito de olho, é a questão do autoconhecimento e do protagonismo. Né? Então, quer dizer, hoje, um dos pré-requisitos que nós vamos debater aqui, eu tenho certeza, essa noite, é aquilo que o empreendedorismo exige, aquilo que o mercado exige. E uma das principais coisas é você se conhecer para você, por exemplo, poder trabalhar em time, trabalhar em grupos, que é o que o mercado está exigindo. Primeiro conhece-te a ti mesmo. Né? Conhece-te a ti mesmo, perfeito. E se me permite, Luísa, pois é, agora Ronald, o autoconhecimento, ele está ligado, inclusive, à escolha do negócio, né? Quando a pessoa vai empreender, é importante saber o que move, porque às vezes o empreendimento só por dinheiro, ou a gente sabe que também existe o empreendedorismo pela necessidade, né? Ele acaba sendo muito difícil de ter persistência, né? Então, o autoconhecimento é fundamental. Ou seja, tudo começa por ele. Exatamente. E a partir daí ele começa a tomar essas decisões. Professor Saul, a sua experiência como coaching também, que na verdade tu desenvolve um trabalho nesse sentido, né? Eu fiz uma formação aqui em Porto Alegre, no DAI Crescer e Personas, com a professora Meg, lá, e o pessoal foi muito bom, foram 2 anos de estudo assim, nessa área, né? E o que eu mais gosto dentro dessa área, eu não trabalho como coach, né? Mas o que eu mais gosto dessa área é que por trás de toda a tecnologia hoje tem o ciclo de Kolbe, que é uma tecnologia lá de 1970 que começa exatamente perguntando o significado da experiência que tu está vivendo hoje. Então,
a tua experiência que tu vive hoje, e aí tu entra na questão do significado. O que isso realmente ele importa? E nós estamos vivendo hoje, impulsionados muito pelas redes sociais, aí entra uma conexão muito interessante. Nós estamos vivendo hoje muitas experiências sem significado. Né? E aí a gente começa a viver por viver. O próprio celular, ele é um grande, através das mídias sociais, né? ele é uma grande fábrica de tobogã de emoções. Então isso há 20 anos atrás, quando não tinha nada disso, né? E nós vivemos essa época bem, muitas vezes a gente demorava muito tempo para receber uma notícia. E essa notícia, quando chegava para nós, por exemplo, eu ia para a praia, chegava uma notícia nessa época de verão, aconteceu tal situação. E eu tinha um tempo para me acostumar com aquilo. Hoje, com as mídias sociais, nós temos a todo momento, pelo WhatsApp, por tudo, uma notícia boa, uma notícia ruim, uma notícia boa, uma notícia ruim. E as pessoas nos mandam notícias ruins e a gente acaba ficando triste. E daqui a pouco a gente recebe uma notícia boa e a gente fica bem. E daqui a pouco também a gente é convidado para um evento, e são vários eventos reais e virtuais, que tu não sabe mais para onde, né, tu gostaria de estar. Então eu vou lá dar uma passadinha. E a vida, então, ela começa a ter uma série de experiências e tu começa a te questionar o teu significado. E a vida acaba perdendo o significado. O coach, então, descendo o ciclo, ele permite a possibilidade de mudança, onde tu começa a enxergar o que não tem significado. Tudo aquilo que a gente inicia e não tem significado para nós, a gente não termina. Por exemplo, eu vou iniciar a academia, mas eu não introjetei a ideia da academia, eu acabo fazendo lá um tempo e acabo não continuando. Por quê? Porque não tem significado. Pior é quando tem gente que vai para a faculdade, fica 3, 4 anos, não termina o curso, porque descobriu que não era aquilo que ela queria. Exatamente. É isso, né? E aí tu começa a identificar, através do coach, tu começa a identificar aquilo que realmente tem significado para ti, e tu tem, então, a possibilidade de mudar esse cenário e significar a vida. Muito interessante isso que o professor está trazendo, porque hoje se fala muito, né, professor, em propósito. Significado igual a propósito, que é igual a missão. E, realmente, se a pessoa, ela, através do autoconhecimento, ela não chega na sua missão e aonde ela quer chegar, certamente ela não vai ter aquilo que a Luísa também falou no início da intervenção dela, que é a persistência para chegar onde ela deseja. E hoje isso são pré-requisitos que a gente vê dentro das organizações e a gente vê a nível de empreendedor individual. Por quê? Porque com a questão do desemprego no nosso país, as pessoas estão empreendendo por necessidade. E a partir do momento que elas empreendem por necessidade e aquilo não está atrelado a um significado, a um propósito, a tendência de abandono por não se manter ou se satisfazer é muito grande. E aí nós temos os índices que o Sebrae divulga todos os anos, aí, né, de que mais da metade dos empreendedores desistem até o 2º ano e até o 5º ano nós estamos falando em 85%. E não só no Brasil, viu, Ronald? No mundo todo. Nos Estados Unidos, que é referência em empreendedorismo, perfeito, são os mesmos índices, certo? Perfeito. São os mesmos índices. E aí, eu quero aproveitar o teu gancho, professor, para dizer o seguinte, porque eu tive a oportunidade de, em 2018, fazer uma visita técnica no Vale do Silício, né, onde eu tive contato direto com empreendedores e com o ecossistema de inovação lá. E isso que o senhor falou é verdade, porque lá mais de 90% das startups elas quebram no 1º ano. Só que eles têm um conceito diferenciado do nosso, Silvio e os nossos telespectadores. Quebre rápido e venha vencer. Exatamente, que eles chamam de... como um aprendizado também. Né? Exato, eles chamam de mínimo produto viável. Ou seja, eles lançam um piloto, vamos chamar assim, para ver se o mercado vai aceitar. Se o mercado não aceita, aquela ideia ela já é descartada. Sim. Coisa que no nosso país, muitas vezes os empreendedores eles querem lançar alguma coisa com um produto já acabado, já testado, e isso tem envolvimento de tempo, de recursos, etc. Infelizmente lá, tu pode iniciar, tu pode quebrar, que o governo, que a situação toda não te cobra a conta, né? Aqui o empreendedor quebra e a carga tributária que vem em cima dele, a carga de pagamentos e tal, muitos desistem
e acabam não querendo continuar, né? Eles acabam não significando. Mas voltando só um pouquinho mais na questão do significado, né? Eu entendo que o empreendedorismo, ele é uma forma de tu significar a vida, de tu passar por aqui e deixar realmente uma missão. E a gente tem vários empreendedores de sucesso. E no Brasil também, coisa que nos Estados Unidos o pessoal valoriza, aqui nós desvalorizamos, que são empresários que tiveram negócios e acabaram quebrando, acabaram tendo uma experiência falimentar, mas depois se reconstruíram e acabaram, então, criando verdadeiros impérios pela experiência, mas o que acontece? Manchados pela ideia de que teve uma experiência ruim. Eu gosto muito da fala do Napoleão Hill, que ele fala o seguinte: a gente só quebra quando a gente desiste de continuar tentando. Perfeito. Então é uma fala muito profunda, assim, ou seja, enquanto a gente estiver com o toquinho da espada, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, né, quando a gente estiver com o toquinho da espada, a gente continua peleando para poder vencer. Luísa, essa experiência do coaching, as pessoas que digamos assim, que recebem o instrumento, né, para tocar os seus negócios, para tocar a sua vida e tal, tem sido exitosa para a maioria daqueles que buscam o coaching para aprimorar o seu negócio, para abrir um negócio? Com certeza. Tem sido. Com certeza, Silvio. Principalmente porque o coaching nada mais é do que uma metodologia que instiga reflexões, né? Então, no primeiro momento, o empreendedor vai muitas vezes com a ideia de deixar de trabalhar para alguém, de ser seu próprio chefe, né? E acaba iniciando o empreendedorismo e percebendo que é muito mais do que isso, que exige muito mais dedicação, exige planejamento, exige foco. E o coach, nesse sentido, ele traz ferramentas que vão permitir o desenvolvimento dessas competências que são tão importantes, inclusive competências comportamentais, né? Como a inteligência emocional, a própria persistência. Por exemplo, uma faculdade, digamos assim, da administração. Eu tirei economia também, além de jornalismo, e nós nem imaginávamos falar em coach. O que era coach naquela década de 70, né? 70, 80 e tal. Eu fiz meu mestrado também na Fundação Getúlio Vargas e nunca se falou em coaching, né? Na verdade, era um outro tipo de instrumentos e tal da própria administração. Ronaldo, as universidades estão preparando as pessoas para o mercado de trabalho de maneira eficiente ou não? No meu ponto de vista, existe um hiato gigantesco, Silvio. O que nós estamos vendo hoje no Rio Grande do Sul, através da inovação, né? O secretário Lambi é meu amigo pessoal, eu tenho acompanhado os esforços dele no sentido de trazer a inovação através da tripla hélice, que se chama, que é as universidades, governo e a iniciativa privada, trazer todo mundo junto e a comunidade, mas eu acredito que ainda há uma distância grande. Tanto que, eu vou dar um outro exemplo, né? Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, uma das matérias mais procuradas é uma disciplina sobre felicidade. Olha que interessante, tá? Outro exemplo que eu quero... Tem um livro que eu li também, eu acho que já falamos uma vez sobre isso, que é um livro chamado assim, ó... O Jeito Harvard de Ser Feliz, que trata exatamente da questão do coaching, né? Perfeito. É um livro espetacular. Aliás, a Universidade de Harvard é a primeira universidade no mundo que estabeleceu a espiritualidade, que traz todas essas questões, como uma matéria de fundo. Ela hoje é a universidade padrão no mundo inteiro, tratando das questões que nada mais é do que um coaching. Você citou muito bem a questão da espiritualidade, eu citei felicidade e quero trazer a outra, que é a questão da inteligência emocional. Inteligência emocional. Então, hoje eu diria assim que nós deveríamos, e eu defendo isso em sala de aula com os meus alunos, que se nós tivéssemos na educação básica, claro, não vamos entrar aqui na situação que a educação se apresenta hoje no nosso país, porque eu acredito que é um assunto para outro debate numa noite aqui, né? Mas se nós tivéssemos na educação básica já questões ligadas a autoconhecimento, inteligência emocional, espiritualidade e felicidade, o Silvio e telespectadores, nós não teríamos adultos tão problemáticos. E educação financeira. Que é uma base do empreendedorismo. Perfeito, e educação financeira. Nós não teríamos adultos tão problemáticos, porque nós que recebemos as pessoas em sala de aula, nós sentimos isso, né? Essa falta de base que a escola
técnica e a universidade não trazem. Na verdade, nós nos tornamos campeões em lançar no mercado analfabetos funcionais. Exatamente. Essa é verdade, né, Luiz? E não se vê em currículos, né, de seja qual for curso fundamental, técnico e graduação, instigar a pensar, a refletir, a pensar sobre si, né? E quando a gente fala em empreendedorismo, é fundamental pensar o que realmente motiva, o que eu verdadeiramente gosto de fazer e quero fazer para a minha vida, né? Professor Saúl, é bem nesse sentido, Luiz, que tu falou assim. Eu me lembro, na década de 70, quando eu estava tirando o curso de economia, nós fazíamos visita a empresários aqui na região e eles diziam assim, ó, quando eles contratavam, e isso era uma realidade, eu quero uma opinião sua e do pessoal aqui, eles diziam assim, olha, eu te contratei para te executar, não é para pensar. Quer dizer, havia uma cultura, né, contra a liberdade do cara pensar e de criar. Né? Hoje não é mais. Hoje é o contrário. Imagina o quanto se perdeu, né? Hoje nós queremos contratar as pessoas do pescoço para cima. É verdade. E não a mão de obra, né? Não do pescoço para baixo. Queremos o talento das pessoas, né? Até porque, como o Ronald falou sobre a tecnologia, tá aí, não vai mudar e tem muitas profissões que vão deixar de existir, inclusive, né? Então, cada vez mais o capital humano ele tem sido valorizado. Esse ano eu estou completando 25 anos de sala de aula, né? Então eu posso dizer assim que com muito orgulho, por isso que eu até uso o professor Saúl, né? O professor vem antes do meu nome. E eu posso dizer assim, para nós formarmos empreendedores na universidade ou até mesmo no ensino fundamental, desde lá do ensino médio, os professores têm que conhecer empreendedorismo também. Porque o que acontece? Se tem uma noção do empreendedorismo, porque empreendedorismo é um sentimento que tu tem que desenvolver e é um autodesenvolvimento, que é onde está o caminho da riqueza, o caminho da realização e tudo mais. E os professores eles têm que desenvolver em si para poder capacitar os alunos também. E a gente vê assim um hiato muito grande de professores não empreendedores e como vão formar empreendedores. Nós estamos passando por um momento, Brasil, estamos saindo de um período de crise que começou lá em 2015 e todo mundo acompanhou, uma crise muito longa. Houve uma empresa em Caxias do Sul que na época de 2015 ela demitiu 5.000 pessoas. E agora, o que ela está fazendo? Voltou ao mercado, ela está admitindo 3.000 pessoas. O que houve com essas outras 2.000? Essa empresa aprendeu a trabalhar com menos gente, mais tecnologia e menos gente. Então, o Brasil hoje... essa tendência do mercado. Exatamente. Então, o Brasil hoje, depois dessa crise, as empresas estão trabalhando mais tecnológicas, talvez a semente da inovação tenha começado, porque o brasileiro é criativo, ele é um inventor, mas ele não é um inovador, ou seja, ele cria boas ideias, mas não consegue ter vantagens, monetizar isso, né? Uma outra palavra do empreendedorismo. E o que está acontecendo, então? O que também a faculdade, os cursos técnicos nem sempre ensinam adequadamente como monetizar as coisas. Como monetizar as coisas. Então, o que está acontecendo hoje? O caminho do Brasil, o caminho da prosperidade das pessoas é tu empreender. Um outro assunto muito interessante, eu fui no dentista e tinha lá uma pessoa muito preocupada com os feriados de final do ano e tal, e eu pensei que ela era atendente ali. E, na verdade, o que ela era? Ela é uma jornalista que é dona de uma clínica odontológica. E eu perguntei para ela, como é que funciona isso? Ela assim, olha, simplesmente eu contrato os dentistas e eu vou lá e faço a gestão dos horários e tudo mais, compro material e faço esse trabalho. Contratar um profissional hoje que sai de uma universidade é muito barato. Onde é que está o resultado? O conhecimento geral, ele é muito importante ter, mas ele, em termos de monetização, não serve para nada. O conhecimento especializado, certo? Ele tem o seu significado, mas hoje tu acaba contratando um profissional de nível superior muito barato. Tipo um dentista, sei lá eu quanto, menos de R$5.000. E o que tu... Acho que bem menos. Bem menos, tá? Um dentista, um advogado, um contador, um administrador. E o que acontece então? Onde é que está o resultado financeiro? No empreendedorismo. É tu pegar aquele conhecimento e aplicar para um fim, para um resultado. E aí emenda na questão da espiritualidade, do propósito, ou seja, por que eu nasci, o que eu estou fazendo da minha vida e quais são os valores significativos para mim. E isso o empreendedorismo nos ajuda a desenvolver. Ou seja, ser empreendedor por oportunidade, não como a pesquisa GEI, né, que mede o empreendedorismo no mundo, ela ressalta, né, que os países mais desenvolvidos têm empreendedores por oportunidades. Né?
mas não por necessidade de empreender, por oportunidade para realizar um sonho e um desejo pessoal. Nós precisamos de pessoas assim. Que esteja alinhado com o seu propósito de vida, né? E nós, professores, temos que formar pessoas assim, que sejam melhores que nós, capazes de mudar a sociedade. Eu vou aproveitar essa deixa tudo e passar também para o Ronaldo e depois para vocês, que é o seguinte, ó, na verdade, a educação brasileira está onde está porque nós sabemos. Nós tivemos uma ideologia, uma pedagogia do oprimido aqui de Paulo Freire, que contesta, digamos, o fato de nós estarmos preparando alunos e tal para o mercado de trabalho e para o capitalista opressor. Essa é a realidade. Né? Então, hoje tu vai no ensino médio, no ensino básico até, está se fazendo esse tipo de ideologia, passando para as crianças. Eu tenho netos meus que estão no colégio aprendendo isso, a contestar o capitalismo. Quer dizer, como é que tu vai formar pessoas que possam depois ir para o mercado de trabalho e se realizar, digamos assim, num sistema que é capitalista, onde existe toda essa formação, toda essa pedagogia do oprimido, esse processo do Paulo Freire que acabou com a educação do país. Aliás, não deu certo em lugar nenhum, né? Como é que se reverte isso? Pois é, eu queria pegar, antes de ir diretamente na tua pergunta, Silvio, porque o professor Saul me deu um gancho muito interessante, que eu gosto de falar nas minhas palestras, workshops, que é um grito de alerta. Eu sei que esse programa tem uma audiência fantástica e vai para muitos lugares, que o Brasil, com certeza, de passar dessa crise, em termos de emprego, ele não vai ser o mesmo, todos nós sabemos disso. Com certeza. Né? Hoje já não está sendo, o professor citou um exemplo. Por quê? Porque a gente vive hoje no mundo VUCA, né? O famoso mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, com várias organizações que estão crescendo de forma exponencial, com inovações totalmente disruptivas, e o mercado não vai ser o mesmo. Então, por exemplo, esses 11 milhões e pouco que nós temos de desempregados hoje, infelizmente, eles não vão voltar para o mercado de trabalho. E qual vai ser a saída para esse pessoal? Vai ser realmente o empreendedorismo. Não tem escapatória. E aí as pessoas têm que começar a enxergar isso como uma realidade dentro do nosso país e se capacitar e se qualificar, que eu acredito que nós temos que falar bastante ainda sobre essa parte de capacitação. E esse instrumento, esse trabalho que vocês realizam, eu sempre falo isso para ti, né? É fundamental nesta reconversão que nós temos que fazer no mercado de trabalho, que é fruto dessas mudanças, né? Exatamente. Com a robotização, com a digitalização, cada vez mais o diferencial comportamental ele está sendo valorizado. Então, as pessoas que não estiverem buscando se desenvolver a sua parte comportamental, elas vão acabar ficando fora do mercado de trabalho, porque a qualificação técnica está muito parecida e está muito abundante, né? E aí, professor? E aí nós temos que ter os nossos DNAs, né? Os nossos diferenciais. A capacidade empreendedora, isso já se fala há muito tempo. Isso lá em 2007, 2008, eu devorava os livros do professor Dornelas, que foi um dos pioneiros disso, né, de todo esse material que se estuda muito aqui. E também trazendo raízes lá de Schumpeter, né, quando começou todo esse movimento empreendedor. O empreendedorismo hoje é a saída do país. A destruição criativa, né? Destruir o que está ruim para é um movimento disruptivo que o Ronald falou. Criadora, né? Eu imagino, né, Silvio, que os nossos telespectadores a essa altura devem estar pensando assim, tudo bem, eles estão falando na problemática, né? Vamos começar a falar das soluções, das oportunidades. Nós estamos apresentando o problema e depois, na outra etapa do programa, vamos chegar na solução. Porque existe solução. Opa! E oportunidades, como o próprio empreendedorismo digital, né? Que é uma grande oportunidade. Depois tu vai me responder aquela questão da educação, nós vamos fazer um pequeno intervalo. E também pelo seguinte, há uma estatística que eu peguei aqui hoje do IBGE, que eu trabalho nisso aí também, 90% dos desligamentos nas empresas é dado pela falta ou pelo comportamento inadequado do trabalhador. Então é uma realidade também que deve ser colocada para ver se, né, essas coisas realmente elas acabam sendo eliminadas e o trabalhador possa então, né, seguir o seu rumo. Bom, nós estamos aqui com o nosso Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Que horas são aí? São 22 horas e 47 minutos. O programa é ao vivo para todo o estado através da Claro Net TV, aqui da RDC TV, canais 24 e 524 da NET. No rápido intervalo, estamos falando aqui sobre coaching, empreendedorismo e comportamento pessoal e desenvolvimento pessoal. E já voltamos.
Voltamos com o Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, acompanhando vocês aí. Agradeço muito as manifestações que vêm de todo o interior do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos vocês que são fiéis já ao nosso Cruzando as Conversas aqui da RDC TV, canais 24 e 524 da NET, exibido na Claro Net TV. Participe também das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E, claro, da Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. O programa de hoje está debatendo coaching, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Assunto importante, né, que diz respeito a todos nós que trabalhamos, quem não trabalha, né, mas que hoje precisa de um conhecimento mais adequado para poder se posicionar, se está no mercado, posicionar melhor. Quem não está, enfim, ter a sua oportunidade de entrar no mercado de trabalho e se dar bem, porque o coaching é o instrumento exatamente para isso. Ronald, me diz uma coisa, Ronald, presidente da Sociedade Gaúcha de Coaching. Nós falamos agora há pouco no espaço anterior, sobre essa questão da educação para o mercado de trabalho. E eu tinha comentado que nós hoje vivemos no Brasil, de 15, 16 anos para cá, um processo que é contrário, digamos assim, à formação dos nossos alunos, dos nossos estudantes para o mercado de trabalho. Há uma ideologia por trás de tudo isso, o telespectador sabe o que acontece, né? Que de não formar ou de formar mal os nossos estudantes para o mercado de trabalho é aquela questão da opressão da capitalista, que nós sabemos que não é questão acontece e é verdade, acontece isso no mercado. Como é que nós podemos reverter isso? Olha, Silvio e telespectadores, eu acredito que o Brasil ele está de olho na chamada nova economia. Né? Porque é essa nova economia com esses avanços tecnológicos que vão efetivamente trazer os resultados que o nosso povo espera e merece. Né? Então, eu tenho visto alguns movimentos bem interessantes, por exemplo, de entidades ligadas ao Senai, ao Senac, né? Algumas faculdades, né? Universidades também estão se movimentando. O CIE, né, que faz um trabalho bom nesse sentido. No sentido de aproximar, né, o estudante da iniciativa privada. Então, eu acredito assim, o movimento está acontecendo, na minha opinião, ainda de forma lenta. O Rio Grande do Sul, na minha opinião, ele ficou um pouco para trás. Eu tive a oportunidade também de ir em setembro agora de 2019 em Florianópolis. Eu fiquei maravilhado com o que eu vi em Florianópolis, aqui na nossa co-irmã, aqui divisa conosco. Simplesmente o PIB de Santa Catarina, ele mudou completamente de um estado totalmente turístico para um estado ligado à inovação, em apenas 10 anos. Né? E o Rio Grande do Sul, mais uma vez, devido aos esforços do Luiz Lambi, que é o nosso secretário de inovação, acordou para isso faz um ano, né, com essas iniciativas. Então, eu acredito que vai ainda um tempo para nós conseguirmos. E agora, na minha opinião, tanto a nível de Rio Grande do Sul como a nível de Brasil, é pé no fundo. Porque nós temos que recuperar um tempo perdido aí, que quando realmente a gente tem a oportunidade de sair fora daqui, a gente vê que a distância é muito grande. Tu falaste em Santa Catarina, e tem uma coisa seguinte, que Santa Catarina, por exemplo, 15 anos para trás, nós dávamos um banho em Santa Catarina. Opa! Santa Catarina, a gente dizia que era a nossa área de lazer, a gente ia lá para oportunizar e aproveitar aquelas praias maravilhosas. Acontece que Santa Catarina e Paraná, e tem que se dizer isso, é inegavelmente obrigatório dizer isso, Santa Catarina e o Paraná, por que eles estão mais desenvolvidos que o Estado? Eles simplesmente porque não tiveram governos do PT, da esquerda, que atrasou esse Estado. Essa é a realidade, nós temos que pensar isso. Que, pelo Rio Grande do Sul, nós tivemos 2 governos do PT. Porto Alegre, 4 governos do PT. O que aconteceu em Porto Alegre agora, recentemente, a inauguração dessas inovações aí na Bola do Guaíba, lá o portal do Estaleiro Só e várias outras coisas, não aconteceriam, com certeza, se tivéssemos aqui a experiência da esquerda ainda vigente na capital.
Ai! Opa! Derrubei o copo aqui, mas não é nada. Isso acontece no programa ao vivo, acontece. Luísa, qual é a tua visão a respeito disso? Então, quando a gente fala em empreendedorismo, eu acredito que o protagonismo é essencial, né? O protagonismo, ele acaba sendo fundamental, não dá para se deixar em mão de governo, se tu queres realmente empreender. Tá atrás, aprender, buscar conhecimento, fazer pesquisas. Hoje em dia tem muita informação disponível, né? Então, o empreendedor precisa ter essa ideia e ter a noção de que se ele realmente deseja empreender, ele tem que buscar ferramentas, mecanismos, exatamente, para atingir, né, esse objetivo do empreendimento. E uma coisa que a gente tem que ampliar, né, que a gente está conversando, que para nós parece muito óbvio, mas não é que para ser empreendedor não quer dizer que tu tenha o próprio negócio, né? Tu pode ser um colaborador empreendedor, que aí entra o intraempreendedorismo, né? Que desenvolve isso. E eu dou uma dica aí para quem quer melhorar o seu empreendedorismo, porque tudo é uma questão de atitude, por exemplo, entregar um pouco a mais daquilo que ele se compromete a entregar. Com certeza. Ou seja, fazer um pouco a mais, né? Surpreender positivamente as empresas. E muitas vezes algum aluno chega para nós e fala assim, pô, professor, eu faço um pouco a mais, eu entrego, eu dou resultado e ninguém me valoriza. Bom, se não estão te valorizando, está na hora de vencer em outro lugar que te valorize. Então, aí entra o empreendedorismo. Onde é que está o currículo entregando e buscando novas oportunidades? O professor, ele sempre me dá bons ganchos, né? Então, nós combinamos. Pois é, né? Então, quero aproveitar as competências comportamentais que a Luísa também falou no primeiro bloco, né? Que estão em altas, e são chamadas também de soft skills, né? Então, uma delas, que o professor falou com muita propriedade, é o senso de dono. Exatamente. Né? Quer dizer, eu ser empregado dentro de uma organização, mas eu ter o senso de dono. Outras competências, Silvio, para ajudar o nosso público, né? Comunicação, relacionamento interpessoal, dinamismo, a questão da agilidade, até pelo tempo que nós estamos vivendo, tudo acontecendo muito rápido. Flexibilidade, a mão na massa, ou seja, não adianta querer ficar só planejando, né? Foco em resultados, visão de negócio, perfil multidisciplinar e inglês. Tá. E tu notou que nenhuma dessas matérias a gente estuda na faculdade ou ensina aos nossos alunos? É verdade. Né? Ou seja, onde é que está o empreendedorismo, então? A gente tem ali uma parcela de aprendizado, né, do negócio, no caso da administração. Eu tenho uma história muito engraçada com relação a isso, né, porque muitas vezes o nosso aluno de administração, e eu sou administrador, pergunta assim, o pai, a família pergunta, vem cá, mas como é que tu está ruim na tua empresa? Como é que está ruim os negócios? Tu não estudaste a administração? Né? E aí não existe, falta essas habilidades exatamente para desenvolver a questão do empreendedorismo. Fato é que as relações de trabalho mudaram, né? E isso não vai retroceder. Então, essa questão de terceirização, trabalho temporário, isso cada vez mais vai acontecer. E o profissional, ele vai ter que ir atrás dessas competências que o Ronald falou, porque senão vai acabar ficando fora do mercado. A própria MEI, né? A própria MEI hoje, né? Exatamente. Microempreendedor individual aí que tá bombando. Na minha empresa, eu tenho pessoas que trabalham comigo que são MEI. Ou seja, é uma nova visão, uma nova modalidade, uma nova perspectiva. Eu não sei se que acaba aquecendo a economia, trazendo mais empregos, né? Eu acho que vocês perceberam que vocês já entraram na solução dos problemas, né? Quer dizer, antes era só problema, agora estamos encaminhando para a solução, né? Mas a saída toda, né, Ronald e convidados, Saúl e Luísa, a saída toda é a educação. A questão toda é qual o foco que a educação vai ter, né? E eu acho que aí entra nessa questão toda. Tu falou em relacionamento interpessoal, mas também é importante o relacionamento intrapessoal. Porque tu não consegue, imagino isso, tu não consegue ter uma boa relação interpessoal se você não tiver uma relação intrapessoal adequada. Se você, como diz Sócrates, conhece a ti mesmo primeiro, não é isso?
Na verdade, é a questão, mais uma vez, né? Vamos lá, auto e heteroconhecimento. Sim. Auto eu me conhecer, hétero conhecer os outros, que são a base de todas as relações interpessoais. Nós nos relacionamos 24 horas por dia. Né? Até mesmo quando estamos descansando, muitos de nós estão com alguém, então nós estamos nos relacionando. Muitos dos problemas que ocorrem hoje dentro das organizações e entre pessoas é justamente por essa dificuldade de se conhecer e se conhecer o outro. Né? Você que é um leitor voraz também, né? Sabe eu gosto muito daquela frase do Sun Tzu, da arte da guerra, né? Que se você se conhece e conhece seu inimigo, você não vai temer o resultado de 100 batalhas. Né? Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota. Agora, se você não se conhece e não conhece o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas. Claro que aqui nós estamos numa metáfora. Claro. Né? E uma coisa que eu gosto de provocar, e aí talvez fique a provocação para você que está nos assistindo em casa, quem é o seu maior inimigo? Né? Essa é a primeira pergunta. Muitas vezes o maior inimigo está dentro de si próprio. Né? Normalmente a resposta é essa. A partir daí, né? Em primeiro lugar sou eu, com aquilo que eu efetivamente penso que eu sou capaz ou não de fazer. Né? E queria trazer um dado, Silvio, que eu acredito que para o nosso debate aqui é extremamente rico. O LinkedIn, ele divulgou um relatório no dia 8 de janeiro, para ser mais exato, vai fazer um mês, com os 15 cargos que serão mais procurados em 2020 no mercado de trabalho. Né? E desses 15 cargos, 13 deles estão relacionados à tecnologia. Então, né, a Luísa, que trabalha com coach de carreira, imagino que devam estar faltando profissionais dessa altura do campeonato, né, Luísa? Com certeza. Eu sempre digo que a tecnologia não deve assustar, né? Ela deve ser tratada como uma grande aliada que vai otimizar processos, que vai possibilitar com que os profissionais eles estejam mais voltados, e falando de empreendedorismo, principalmente ao negócio, à estratégia do negócio, né? E a parte operacional, ela acabe sendo mais automatizada. Mas a tecnologia, ela, nesse sentido, ela tem que ser vista realmente como uma ferramenta, né? E não como algo que vai tomar empregos, mas com certeza, empregos, algumas posições elas vão ser readequadas, posições novas surgirão, né? Isso é uma tendência fortíssima, né? E não é nem o futuro, é o que está acontecendo hoje, né? Irreversível. Irreversível. E o preparo é interessante, né? Porque o camarada que se prepara bem para fazer uma carreira profissional, ele tem que estar bem preparado, inclusive, para a dificuldade que vai enfrentar. Por exemplo, um outro dado que eu tenho aqui do IBGE é que 72% das pessoas, dos empregados, se mostram insatisfeitos nos empregos. Hein? O cara está lá, mas está insatisfeito. Qual é a saída? Só quero assim balizar. Quando a gente fala em tecnologia, a gente sempre pensa em hardware e software, né? Se nós formos ler artigos científicos sobre tecnologia, é um pouco mais profundo. Mas trazendo um conceito raso, muito raso sobre tecnologia, eu entendo como informação, né? Então toda a informação, um profissional dotado de informação de ponta, ele é um profissional tecnológico, né? Então, não se precisa necessariamente de hardware e softwares para tu ter a questão tecnológica dentro da tua vida ou dentro do teu negócio, né? Mas, como eu disse, é uma maneira muito rasa. Se nós formos ler artigos científicos sobre isso, inovação, tecnologia, os conceitos são muito mais profundos do que a gente pode imaginar, né? Inclusive, existem cursos de pós-graduação, cursos até de graduação sobre esses temas, né? Inclusive, uma das características mais requeridas no profissional do futuro é que ele saiba aprender. Que ele esteja disposto a aprender. Né? Exatamente. E-learning, né? Ronaldo, aqui as pessoas estão perguntando o seguinte: bom, eu estou gostando e tal do que vocês estão dizendo aí, tal. Como é que eu faço para me introduzir no coaching? A sociedade tem cursos para isso? Onde é que o pessoal se especializa, vai buscar esse recurso? Sim, inclusive, Silvio, esse ano, né, com muito orgulho, nós estamos fazendo uma década, né? Uma década. E estamos lançando muitos cursos, um deles, inclusive, totalmente alinhado com o mercado de trabalho,
que nós chamamos de Agile Coaching, né? Ou, falando do português, Agile Coaching. Que profissional é esse, né? É um profissional que ele é conhecedor do coaching, ele é conhecedor de métodos ágeis e ele é conhecedor do negócio, do business. Então, é como se fosse um tripé. E esse profissional é um curso que nós lançamos com base no relatório do LinkedIn. Porque o relatório do LinkedIn, em 15ª posição, aparecia esse profissional. E o que esse profissional faz? Ele trabalha justamente unindo o negócio principal da empresa, os objetivos, as metas da empresa, junto aos times de trabalho e aos projetos para conseguir atingir esses resultados. Então, a gente está muito ligado àquilo que o mercado está solicitando, justamente para entregar com a excelência que a gente faz aí nesses 10 anos. Né? Na experiência de você, Saúl, já que tu levantou a mão, depois tu concluir o que tu ia colocar, e dentro dessa linha aí, os empresários, de modo geral, a gente sabe que o empresário muitas vezes são recalcitrantes, o cara tem muita resistência, essas coisas. Como é que eles recebem esse ensinamento? Como é que eles chegam até vocês? Olha, eu preciso tal coisa aqui, uma outra direção. O que eles estão hoje querendo de vocês como orientadores? Né? Na verdade, se aplica mais o mentoring, né? Isso aí, né? Onde o Ronald próprio explicou, né? Que tu coloca a tua experiência. Sim. Então, tu já foi diretor numa área, tu vai conversar com a própria diretoria e conversar e dando os caminhos, dando as orientações. Muitas vezes os empresários acabam nos procurando, por quê? Porque desligar um diretor, um gerente, um supervisor é um valor muito caro para a empresa, até porque tem que preparar outra pessoa e tal. Então, quer salvar aquilo, quer salvar aquela posição e quer que a pessoa desenvolva como desenvolvia antes. Né? E aí vem a questão da atitude e tudo mais, vem a questão de querer realmente fazer diferença e retomar o patamar de desenvolvimento que se tem. Esse mês agora, eu completei 50 anos, e 50 anos é uma idade muito interessante quando tu é um professor, ou um executivo, ou um profissional qualquer, porque se tu não está se qualificando, se tu não está estudando, é o momento que tu começa a ter perda de poder aquisitivo. E aquela pessoa que está estudando, que está se qualificando, ela se mantém no mercado e ela continua, né, crescendo. E muitas vezes a gente vai para as empresas e tu vê assim, executivos maravilhosos, hoje a gente chega aos 60 anos no auge do intelecto, no auge da saúde até, porque 60 anos não é mais velho, não é idoso, né? Só na lei é idosa, porque tu vê assim, né, pessoas muito novas, espírito muito novo. E diga-se de passagem, a lei ainda não acompanhou a mudança etária que as pessoas estão vivendo. É a taxa de longevidade. Exatamente. Em Argentina são 75 anos, né? Acredito que seja isso. Aqui é 76, para mulheres, para homens um pouquinho 72, 73, mas mesmo assim é uma média alta, né? Quer dizer, tem gente aí, eu vou te contar, eu tenho um grupo de corredores lá no parque, onde eu faço minhas corridas. Hoje corri com um camarada de 91 anos. Sim. E outro de 86. Então hoje... Eu sou um guri ainda, não? Então hoje assim... sou guri da turma. Tá? Hoje assim, eu sou guri da turma, fica a gente pega uma pessoa no auge do intelecto, da experiência, da saúde e manda para casa. Aposenta e manda para casa. Principalmente na área pública. Eu tenho amigos que têm 56 anos, estão aposentados há mais de 6 anos. É um absurdo. Se aposentaram com fim de 40 anos, antes de 50 anos. Quer dizer, é por isso que esse país está no jeito que está, né? Sim, mas Silvio, eu tenho uma pergunta para o Ronald, né, que é uma coisa que me deixa assim um pouco inquieto com relação ao coach, certo? O coach ele vem sofrendo uma certa banalização. Então eu vejo assim, logicamente, né, tu traz, né, e tu também, né, Luísa, traz uma profundidade naquilo que fala, e isso de certa forma, né, quando vocês vão fazer um atendimento, isso traz uma garantia para aquela pessoa que contratou vocês que vocês vão realmente fazer o papel do cocheiro, ou seja, do cara que tira do ponto A para o ponto B, né, que é a origem do coaching. Perfeito. Né? Mas existem algumas pessoas, alguns ditos coaches, que fazem um curso de final de semana e começam a se aventurar a atender pessoas. E muitas vezes eles mexem em situações que prejudicam muito essa pessoa. Porque o que eu entendo? Coach é daqui para frente, eu estou aqui, eu quero chegar lá. O psicólogo, muitas vezes, é daqui para trás, patologias e tudo mais, né? Daqui para trás. Como é que a sociedade que tu representa, ela vê essa formação rasa
em termos de resultado. A tua pergunta é excelente, até para esclarecer, né, Silvio, para os nossos telespectadores. Por exemplo, a nossa formação ela tem 126 horas. Tá? Pois é, eu vejo então, que tem profundidade. Só para ter uma ideia, e a formação em coaching executivo mais 146 horas. O que eu quero te dizer? O ano passado, inclusive, quando eu participei desse programa, junto com o outro jornalista, nós debatemos justamente a questão que aconteceu no segundo semestre de 2019 sobre a tal de criminalização do coaching. Foi um menino de 17 anos que entrou no portal do Senado, um portal que qualquer um de nós como cidadãos podemos entrar lá e solicitar alguma coisa. E ele conseguiu uma adesão. Tá? O que eu tenho para te dizer sobre isso é o seguinte, assim como nós temos os bons profissionais e os maus profissionais no coaching, infelizmente... Em todas as áreas? Nós temos em todas as áreas. E por que o coaching ele tomou a proporção que tomou no ano de 2019? Por um motivo muito simples, porque ele está, como a gente costuma dizer, na crista da onda. Né? E aí muitos aproveitadores que não estão preocupados com absolutamente nada daquilo que nós falamos agora há pouco, exatamente, com missão, com propósito, com destruir a vida de um ser humano, eles estão só preocupados com a parte pecuniária, eles se aventuraram lendo livros ou fazendo cursos de final de semana e se autotitularam coaches. O que eu chamo de um empreendedorismo às avessas. Né? Exatamente. Só que aí eu quero deixar claro para o nosso público, já que o professor puxou isso, né, que assim, as profissões mais antigas da humanidade, nós tivemos em 2019, e eu fui 2 vezes em 2019 no Congresso Nacional, uma vez eu fui na Câmara dos Deputados e outra no Senado, inclusive defendeu o coaching, meu discurso está nas redes sociais para quem quiser ver. Né? Eu disse, uma das coisas que eu citei, por exemplo, foi o Dr. Bumbum, que foi um caso que aconteceu em 2019 de um médico que operava pacientes em casa. Né? E nós sabemos que uma paciente veio a falecer e tal. Então, resumindo, né, nós temos, infelizmente, isso é do ser humano e do desenvolvimento humano, bons e maus profissionais em qualquer área. Nós, no caso, eu e a Luísa que representamos essa área, a gente pode dizer que a formação que existe, e eu acredito que aí é que está os nossos 10 anos, é uma formação ética, é uma formação que faz com que o aluno saiba efetivamente o que ele vai fazer quando estiver diante do ser humano. E foi importante ele ter levantado essa questão, Luísa, sabe por quê? Porque eu sabe que eu acompanho muito esse processo de vocês. Sim. Começaste lá comigo no programa. Então, na verdade, é o seguinte, tem muitas pessoas que pensam isso aí do coaching, que são os picaretas. E, na verdade, não são. Então, como tu disseste muito bem, né? Tem na área do jornalismo também, em qualquer área, medicina, direito, toda área existe isso. Então, razão. O que você tem que fazer é justamente identificar aquele profissional que é um profissional qualificado, né? Tem selo de garantia, essas coisas todas que vocês concedem, porque realmente o coaching funciona. Ele é um instrumento fundamental para você crescer na profissão. Eu fiz só esse parênteses porque achei fundamental isso e trazer para esta audiência nossa toda, em todo o Rio Grande do Sul, que nós temos, sei que é uma audiência muito qualificada e grande, trazer este esclarecimento. Não, justamente, Silvio, eu ia dizer que para as pessoas que estão procurando por fazer um processo de coach, seja para qual for, né, a área, ou uma formação, que elas pesquisem e que elas procurem profissionais competentes, profissionais que sejam indicações, né, qualificados, exatamente. Tem profissionais oportunistas, né? Mas tem como diferenciar. Logo na primeira conversa, tu já vai conseguir verificar se o profissional que está ali apresentando o trabalho, apresentando a proposta de trabalho, se ele está comprometido, se ele vai querer alguém para trabalhar com ele que seja também comprometido, porque, na verdade, o coaching é uma metodologia comprovada, né? Isso com não certeza, tem mais. Mas o que diferencia mesmo é essa qualificação profissional. Professor Saul, o senhor que tem uma experiência também em palestra empresarial, que eu sei, vocês todos, afinal, existe algum segmento da economia que demanda mais o trabalho de vocês? Em que sentido? De palestra, assim, de reunir o pessoal para mudar o ambiente de trabalho, redirecionar a carreira. O que a gente vê muito, assim, é as pessoas muito infelizes
por não ter um propósito, por não ter um objetivo. É um sentimento assim. Hoje o dia, existe até um estudo, né? É um estudo sobre a questão da frequência, a qual o dia não tem mais 24 horas, né? O dia nós temos uma sensação de 16 horas. E a teoria de Schumann, se eu não me engano, que fala sobre isso, né? Então, o que está acontecendo? A vida está passando mais rápido. E as pessoas começam a se dar conta dessa passagem do tempo, muitos problemas de inteligência emocional, muitos problemas de inteligência espiritual, ou seja, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Para que eu nasci, e a vida passando muito sem sentido. E isso tem trazido muita gente para o tédio. O tédio é a porta, é o meio do caminho, é a porta para coisas ruins, e se tu sair disso também é a porta para coisas boas, né? Mas geralmente acabam indo para pensamentos ruins, um estado vibracional ruim, né? Que acaba trazendo muita depressão, muita infelicidade e tal. Então isso é um grande mote que as pessoas têm procurado hoje, nos procurado, exatamente tentando entender um sentido para a sua vida, né? E também coisas que acabaram passando, um tempo que a criação dos filhos acabou não dando atenção direito, porque tinha que trabalhar, e depois passa esse período, e aí vem a questão do arrependimento, né, de algumas coisas que deveria ter feito na vida e tal, e acabou não fazendo. Então, basicamente, esse é um dos temas assim que acaba cativando muito as pessoas. Eu queria complementar a resposta, Silvio, do professor, dizendo o seguinte: na minha área, muito a questão do desenvolvimento de lideranças, tá? Porque a gente sabe que os líderes, eles estão extremamente pressionados, né, por resultados de curtíssimo prazo, e ao mesmo tempo, com todo o contexto que nós falamos ao longo do programa, muitas vezes eles não estão sabendo lidar com a velocidade de tudo que está acontecendo e, ao mesmo tempo, dar atenção devida ao seu colaborador. Então, eu tive 30 anos como gestor de pessoas em grandes organizações, e uma das coisas que eu prego, tanto nas minhas formações abertas, quanto no trabalho que eu faço de coaching e mentoring com executivos, é o seguinte: em primeiro lugar, sempre vão estar as pessoas. Porque nenhuma tecnologia do mundo vai funcionar se as pessoas não funcionarem em primeiro lugar. Então, assim, hoje se fala muito dentro das empresas, e eu repito isso, a questão da humanização em relação ao uso da tecnologia, né? Quer dizer, quem vai gerir isso vão ser as pessoas. E nós precisamos de líderes muito bem preparados para poderem tocar esses negócios. O coaching é reconhecido oficialmente? Na verdade, assim, não existe hoje, no Brasil ainda, um órgão que regulamente, né? Por exemplo, eu falei da minha ida 2 vezes no segundo semestre em Brasília no ano passado, foi justamente porque eu sou uma das pessoas que lidera o movimento de regulamentação do coaching no Brasil. Né? Justamente, professor, para nós afastarmos os picaretas e os aproveitadores de plantão desse nicho, que, por exemplo, é um nicho totalmente consolidado, por exemplo, nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, o Daniel Goleman, né, que eu acredito que dispensa apresentações, é considerado o pai da inteligência emocional no mundo, ele lançou em novembro uma formação de coaching com inteligência emocional. Quer dizer, e no Brasil, no segundo semestre, estavam falando em criminalização. Né? E depois, se nós tivermos tempo, eu quero falar de algumas oportunidades em alta no mercado. Tu falaste essa questão da criminalização, a quem que o coaching contraria? Ele, na verdade, assim, ele contraria, ele está tomando um espaço que é de outros profissionais. Por exemplo? Por exemplo, existe, né, psicologia. Exato, né? Que trabalha na mente da eu não gosto muito de citar as profissões, por quê? Porque, por exemplo, eu recebo em sala de aula todo tipo de profissional. Eu já recebi piloto de avião, engenheiro, psicólogos e psicólogos aos montes, né? As pessoas que têm a cabeça aberta. Coaching não é psicologia, coaching não é terapia, coaching não é consultoria, coaching não é mentoring.
né? Então, assim, isso tem que ficar claro para as pessoas. O coaching, ele tem a sua própria forma de conduzir, que é através de descobrir as coisas, ajudar as pessoas focando a descobrir. Focando em mudanças. Performance. Exato. E quantos profissionais vocês formam, assim, a sociedade forma por ano aqui? Olha só, nós temos um foco, Silvio, muito claro na qualidade, não na quantidade. Tanto que eu não boto, a Luísa foi minha aluna no passado, ela sabe disso, nós não colocamos mais do que 25 pessoas em sala de aula. Eu falo com muito orgulho que nós formamos apenas, em 10 anos, em torno de 3 mil coaches, enquanto tem outras escolas que formaram 70 mil, 50 mil, enfim. Eu não me preocupo com isso por um simples motivo. Eu tenho a convicção que aquelas pessoas que estão saindo de sala de aula, elas estão preparadas para sentar diante de um ser humano e atendê-lo da melhor forma possível. Vocês têm, por exemplo, na sociedade, tem curso para... Olha, eu tenho um curso aqui de coaching para formar líderes. Tem? Tem, opa, e com certeza. Tem bastante demanda? Tem. Por exemplo, eu faço uma vez por ano uma turma de coaching executiva que sempre tem uma procura bastante grande, onde nós trabalhamos, inclusive, coaching para empreendedores, nós trabalhamos coaching de gerações, tudo dentro da formação de coaching executivo. O Stephen Covey, ele faz uma diferença na questão da liderança que faz a gente ficar pensando, né? Ele fala assim, que a liderança, o líder de fato é aquele cara que conduz a empresa para um determinado local. Então ele entende, ele lê o mercado e ele conduz a empresa para aquele resultado, ou a sua própria vida. E tem os gerentes, que são os caras que seguem o líder, mas que dentro da organização eles fazem acontecer. Mas eles não têm a habilidade de olhar para fora e fazer a direção, a estratégia de dentro da empresa. Então, ele escreveu isso num livro muito antigo, que é Os Sete Hábitos, né? Onde ele traz isso, e isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas confundem, né? E não é ruim não ser líder, tá? Tu pode ser um bom seguidor, desde que tu tenha um projeto, né? Em geral, nós homens somos seguidores das nossas esposas, né? Onde elas lideram a relação, né? E não é ruim ter isso, desde que haja uma construção e um objetivo em comum. Então, se existe uma situação assim, ser líder é ser bom e ser seguidor é ruim. Não, depende, tem que se posicionar, tem que se entender. Aí entra Sócrates, conhece a ti mesmo, para saber realmente qual é a sua habilidade. Muitas vezes o líder não necessariamente é um gestor, né? O líder pode ser alguém da equipe que direciona os demais e que atua ali com viés de liderança. Eu assisti uma palestra do Rudolph Giuliani, que foi prefeito de Nova York, e ele dizia exatamente isso, né? Ele tinha uma habilidade muito grande de enxergar a curto prazo. Então, ele conseguia tomar decisões a curto prazo. Então, quando houve o atentado às Torres Gêmeas, ele conseguiu tomar todas as decisões possíveis e foi lá e fez isso, fez aquilo outro. Mas ele precisava ter na equipe dele uma pessoa que enxergasse a longo prazo. Então, tem líderes que enxergam a longo prazo e acabam quebrando a empresa porque não sabem fazer o dia a dia, e é importante então ter gestores para isso, e tem líderes que enxergam a curto prazo e não conseguem levantar, né, o seu objetivo. Nós temos dois grandes líderes mundiais hoje. Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil o Bolsonaro e nos Estados Unidos o Donald Trump, né, que hoje praticamente se livrou aí do impeachment, né, através do Senado Federal, que o Partido Republicano dele tem maioria. Na verdade, essa é uma questão lá muito mais ideológica, mais política do que propriamente administrativa. Até porque os Estados Unidos está com uma taxa de desemprego, uma taxa de emprego alta, o emprego está quase zero, não existe desemprego lá, e certamente ele, se for candidato, vai ser reeleito. Mas aqui no Brasil nós temos uma figura que é o Jair Bolsonaro, que foi o meu candidato, até porque não havia alternativa, no meu ponto de vista e tal. Como é que tu define ambos? Eles têm uma personalidade muito autoritária, na verdade, né? Como é que tu definirias ele, assim, do ponto de vista do coaching, esse abacaxi para ti? Na verdade, nós falamos no coaching em perfil comportamental. Sim. Né? Então, claramente, tanto um quanto o outro, eles são perfis de pessoas decisoras e influentes, né? Eu diria que o Trump Executores. Oi? Executores. Eu diria que o Trump ele é mais influenciador ainda, mais articulado
né, que o Bolsonaro. E o Bolsonaro ele é muito mais decisor, muito mais executor. Até, obviamente, pela questão da formação dele, que todos nós sabemos que é uma formação militar, né, e que traz muito forte a questão de controle e comando, né, a cadeia de controle e comando. E o Trump, por ser um empresário renomado, todos nós sabemos, e de sucesso, ele é mais realmente articulado. Então, ambos são decisores, executores e também influenciadores. E que importante, né, essa questão do perfil comportamental dentro de uma organização e para a vida também, entender qual é o teu perfil comportamental e quais são as competências que tu precisa desenvolver para atingir aquele resultado, né, no caso de um perfil muito executor, ele entender que ele precisa, às vezes, ser um pouco mais analítico, que ele precisa baixar um pouco mais e interagir de uma forma diferente para poder alcançar o que ele está buscando, é extremamente importante. E essa ferramenta de análise comportamental, ela é inserida dentro de um processo de coach como uma das primeiras ferramentas a serem aplicadas, né? Mas eu confesso, eu acredito que a equipe Bolsonaro está fazendo um trabalho muito bom no Brasil, né? Mas eu confesso que alguns comportamentos do nosso presidente me deixam um pouco constrangido. Como do Trump também, né? Sim, me deixa um pouco constrangido, assim. Acho que não é a postura que deveria ter. Só essa ressalva. Tem uma experiência que o Bolsonaro teve. O Trump, por exemplo, eu li um livro sobre ele, a vida dele. O pai dele, o Fred Trump, ele era um construtor, como ele é. E fazia obras, tipo assim, eu sempre esqueço, esse mercado imobiliário, que é a família, como é que chama? Apartamentos? Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. O pai do Trump, o Fred Trump, fazia isso no Queens e no Brooklyn, nos Estados Unidos, lá em Manhattan. E o Trump tinha 14 anos, ele juntava os amigos dele para ver as obras do pai. Ele já despertou para ser um executivo. Aí, uma certa tarde, ele estava lá com um grupo de guris e estavam com fome. Aí chegou no pai dele e disse: pai, nós precisamos de dinheiro para comer alguma coisa. Não, vai te virar. Aí ele começou a fazer, com a gurizada, começou a juntar garrafa vazia e começou a vender garrafa. E esse foi o começo da trajetória do Donald Trump. Bom, nós temos que fazer um rápido intervalo aqui e voltamos daqui a pouquinho. Estamos fazendo o nosso Cruzando as Conversas, falando sobre coach, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal com o Ronald Denis Pantin Filho, a Luísa Gonchorowski, polonesa, e o professor Saul. Um rápido intervalo, já voltamos. Muito bem, voltando com o nosso Cruzando as Conversas desta quarta-feira, aqui pelos canais 24 e 524 da RDC TV, através da Claronet TV. Lembrando que você pode participar, está participando, obrigado pela grande audiência que nós temos aqui em todo o interior do Rio Grande do Sul. E você pode participar das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e o Twitter. Lembrando também que o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E da Galeazzi Sul, 40 anos, a evolução dos metais. Ronald, nós falamos aí sobre várias coisas, definição de coach e tal, como é que faz isso, como é aquilo, que é a importância do coach, né, os segmentos que demandam essas coisas, como as pessoas podem se realizar profissionalmente, pessoalmente, em todas as atividades da sua vida. Algumas dicas que nós estamos já entrando lá na reta final do programa, algumas dicas para quem está nos assistindo sobre como é que vai enfrentar tudo isso aí. Então, eu trouxe aqui algumas profissões, fora essas que já foram citadas aqui, né, na área do desenvolvimento humano, o próprio coaching, mentoria, que são áreas que não vão sair de moda nunca, vão se consolidar, porque da forma como o ser humano tá se relacionando entre os seres humanos e com a tecnologia, vai precisar cada vez mais desses profissionais. Mas eu trouxe alguns mercados, Silvio, que eu gostaria de deixar de dica para os nossos telespectadores. Por exemplo, o mercado de infoprodutos. Hoje a internet ela é um celeiro de oportunidades. Né? Nós ainda, eu li um relatório a questão de 15 dias atrás, nós ainda temos somente 70% da população brasileira com acesso à internet, por incrível que pareça. Uma coisa que talvez para muitos de nós seja uma coisa hoje básica, ainda tem muito potencial para ser explorado no Brasil. Então, infoprodutos, ou seja, coisas que são vendidas na internet ou são criados produtos na internet,
Porque hoje basta você ter um bom celular que você já consegue, por exemplo, fazer uma live, consegue fazer uma palestra, consegue criar um produto, né? Mercado, por exemplo, de beleza. É um mercado que está cada vez mais em alta para os empreendedores. Do Brasil. Do Brasil, né? Não tem crise no mercado de beleza, não tem crise, por exemplo, também no mercado de pets. Né? Cada vez mais... Cresce mais, né? Cada vez cresce mais e são alguns desses negócios são investimentos que não são tão altos. Né? Outro que eu trouxe aqui, as franquias de baixo custo. Né? Hoje, fazendo uma pesquisa para vir no programa, eu procurei lá algumas. Nós temos franquias, às vezes, de R$4.000, franquias de R$5.000. Microfranquias. Microfranquias que são uma bela opção para aquela pessoa que eventualmente perdeu o seu trabalho, não sabe o que fazer e quer, por exemplo, trabalhar com alguma garantia a mais que não seja empreender por si próprio. Que nós sabemos que essas pessoas que vão empreender por necessidade, infelizmente, a qualificação e a capacitação delas nem sempre é elevada. O relatório que o professor citou no início, o GEM, que é um relatório que eu acompanho também a nível mundial e a nível de Brasil, né, para nós termos uma ideia, hoje a média do empreendedor brasileiro é ensino médio. Ensino médio e ensino médio incompleto. E subiu, né? Porque era ensino fundamental incompleto. Exatamente. Então, isso mostra que o que nós temos realmente, o brasileiro é empreendedor, tem uma veia empreendedora, mas ele não tem capacitação. Né? Outra coisa que eu botei aqui é a questão dos drones. Os drones nem começaram ainda no Brasil, estão fazendo testes nos Estados Unidos para entrega, por exemplo, de livros ou entrega de produtos alimentícios via drone. Está aí um mercado maravilhoso ainda que no Brasil ainda nem começou praticamente o mercado de drones. Então são oportunidades que as pessoas que nos assistem têm que estar atentas porque o mercado está mudando, é inevitável e as pessoas vão precisar continuar sobrevivendo. Hoje eu estava conversando com um diretor de banco, que é um diretor de um banco nacional, privado, e ele estava dizendo que em 10 anos não teremos mais agências físicas de bancos. Eu acredito. 10 anos, se tanto. Eu acredito. Então, a questão do mercado de trabalho, professora Luiz, desculpa chamar de professora também, a situação do mercado de trabalho é a seguinte: eu vejo muitos segmentos criticarem essas pessoas que, de repente, não é nem só por necessidade, mas por opção, querem se tornar empreendedores. Né? Quer dizer, na verdade, o trabalho, como nós conhecemos, assim, desde a pós-revolução industrial, no século XVIII, ele mudou, e mudou dramaticamente nos últimos tempos. Quer dizer, a carteira profissional hoje, eu tive, o professor Saul, na minha vida profissional, eu trabalhei em muitos jornais, e trabalhei, jornalista sabe como é que é, picareteia para cá e para lá. Empreende. Picareteia. Então, eu trabalhei no Globo, Jornal do Brasil, no Estado de São Paulo, aqui, vários jornais, emissões. Então, eu tive 3 carteiras profissionais. 3, totalmente preenchidas. Hoje, quem é que tem uma? Então, mas isso mudou, a realidade Qual é outra. delas? Né, a verde e amarela? Não, essa verde e amarela é uma boa criação, porque na verdade essa verde e amarela vem ao encontro de uma demanda... É uma forma de empreender, do governo. Exatamente. Ou seja, o empreendedorismo também deve estar na política, também deve estar no servidor público, ele tem que estar em todas as partes. Mas, falando em oportunidades, né, existem diversas oportunidades, mas eu volto a falar que o empreendedor hoje, ele precisa entender o que realmente ele quer fazer, o que realmente motiva e empreender com vontade. Feito isso, planejar financeiramente o investimento e o investimento de tempo, se ele realmente está preparado para isso. Não ter imediatismo também, né? Trabalhar o empreendedorismo a médio e longo prazo, né? Se programar, planejar, questão do investimento de tempo, família, não ter aquela ilusão de que empreender é trabalhar para si mesmo, vai ter horários flexíveis. Isso pode acontecer, mas no primeiro momento não, né? No primeiro momento tu vai trabalhar muito mais. Normalmente o cara vai trabalhar mais, né? Muito mais. E aí a família tem que entrar nessa e assumir nessa riscos que como empregado ele não assume. Também tem esse lado, né? O cara acha que tudo é flores, agora eu não vou ser o meu próprio patrão. Pô, muito bom. Mas e aí? E lidar com burocracia, e lidar com impostos, uma carga professor Saul, tributária. Esta questão que o Bolsonaro criou, essa lei da liberdade econômica, claro que ela também vem ajudar o empreendedorismo, né?
E vem vindo uma série de reformas, né, que vem ajudar o empreendedor. A própria reforma tributária que urge rapidamente. O Brasil chega a trocar 40 vezes por dia a sua legislação tributária, né, chega a dar 1,85 por hora uma mudança de lei tributária, né, isso enlouquece o empreendedor. E isso realmente, nós tivemos um final de janeiro, onde o empreendedor que não estava com as contas certas com a Receita Federal ou parcelava, ou então seria excluído do Simples, né? Então, a maioria dos empreendedores no Brasil são do Simples. Então, passou por esse período de turbulência, onde os contadores acabaram enlouquecendo assim, para regularizar tudo isso. E a questão não é só, tu fala que o caso tem uma coisa interessante, contadores. Tem empresas que têm um time grande de contadores e advogados. Porque, na verdade, a questão tributária não envolve a questão apenas contábil, de custo, de apropriação disso, daquele pagamento. Envolve questões jurídicas. Sim. E aí tu tem que ter uma equipe grande de advogados e também de contadores. Isso é um custo bárbaro para a empresa. Por exemplo, enquanto uma empresa americana média ela tem um advogado e um contador, aqui no Brasil tem que ter uma equipe de 12, 13 contadores e 20 advogados. E o pequeno empreendedor também, né? Eu acho que a consultoria com o contador acaba sendo um investimento, porque como o pequeno empreendedor, muitas vezes ele faz por si próprio as questões ali fiscais e de impostos, às vezes fazendo alguma coisa errada, vai ter um problema ainda maior. E hoje em dia essa questão está muito bem acompanhada pela Receita Federal. Pessoal, hoje tudo não tem como. As empresas, todas as empresas são auditadas pela Receita Federal no mínimo uma vez por ano. Direto. Mas assim, com relação a isso, quer transformar a vida num inferno, é ter uma empresa, é de fazer a gestão de uma empresa endividada. E quer transformar a vida num paraíso, é fazer a gestão de uma empresa saudável, né? Então, assim, nós conseguimos administrar uma empresa endividada e corremos atrás do dia todo e não conseguimos atender, e uma empresa saudável a gente administra 10 ao mesmo tempo e fica tudo bem. Então, o empreendedorismo tem todo esse glamour, a pessoa tem o seu próprio negócio e tal, quer transformar a vida dele num inferno, e realmente é um inferno, certo? E eu já experienciei isso na vida, tu resolver empreender, e aí tu começa a ter problemas. Eu vejo muita gente financiando o seu crescimento com o não pagamento de tributos. Isso é um grande erro. Isso vai estourar lá na frente. Estoura lá na frente, prejudica. Daqui a pouco ele está tendo que abrir negócios no nome de outras pessoas, porque ele não tem mais nome. É muito fácil se endividar, e grandes volumes de dinheiro, né? E daqui para frente vai piorar ainda nessa questão do crédito, porque o governo está estimulando o crédito nos bancos, né? Não só oficiais como privados. Agora, essa MP da liberdade econômica, ela tem um grande mote nisso que impulsiona muito o desenvolvimento brasileiro, que é a quebra do preconceito, certo? Para que as pessoas possam empreender, possam ganhar dinheiro e possam fazer valer. Silvio, eu gostaria também de dar uma outra dica para os nossos telespectadores, que é a quantidade infinita que nós temos de cursos gratuitos na internet. Aí, porque alguns que nos assistiram poderão dizer assim, pô, mas e os recursos? Né? Onde é que eu tiro recursos para fazer os cursos? Agora, tem muita coisa boa e gratuita na internet. E nós, professores, temos a missão de dar os caminhos. Perfeito. O importante é também passar o recado para as pessoas saber filtrar isso, né? Não é qualquer coisa que tem que saber isso aí. Nós temos, por exemplo, quer ver, duas entidades, eu ia falar, duas entidades que são muito conhecidas e que têm materiais fantásticos. O Sebrae, a Endeavor, que é uma entidade também sem fins lucrativos que apoia muito o empreendedor, Fundação Getúlio Vargas. Nós temos algumas plataformas de ensino que têm, inclusive, cursos de faculdades do exterior gratuito, em português. Uma outra oportunidade que a gente pode trazer é criar negócios que ajudem as pessoas a ganhar dinheiro. E nós temos um benchmark. Não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. É natural do ser humano viver na abundância. Até porque a caridade se faz com quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não pode fazer caridade. Que seria, assim, o grande benchmark dessa história seria o próprio Uber, onde a própria empresa, dona da maior frota de carros do mundo, ela proporciona... É que tem uma maior, não lembro o nome agora, na China, né? Tudo é maior, né? Na China tudo é maior.
1 bilhão e 500 milhões de pessoas. Exato, tem um Uber maior lá, que eu esqueci o nome agora. Mas o que acontece? Através deles empreendendo, eles proporcionaram que muitas pessoas ganhassem dinheiro dirigindo os seus próprios veículos, né? Então tem toda uma indústria disso. A gente estava conversando com empresários que estão comprando carros para alocar para pessoas que querem trabalhar com Uber. Colaborativa. Bom, exatamente, que é um dos grandes caminhos do empreendedorismo. Bom, nós estamos nos aproximando aí do final do programa. Quero agradecer a presença do professor Saul. Muito obrigado pela sua presença. Luísa, muito obrigado também pela sua presença. Agradeço. Ronaldo, sucesso aí para a sociedade, sucesso para nós, né? Para todos aqueles que seguem o coach e podem se ajudar não só a si próprio, mas ajudar a desenvolver este país que precisamos que se desenvolva. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso. E o nosso Cruzando as Conversas volta amanhã, nesse mesmo horário aqui na RDC TV. Boa noite e até lá. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros. Defendendo quem protege você.